Olá pessoal, tudo bem? Professor Samarques, mais uma vez aqui produzindo sempre para você. A partir da próxima semana nós iremos começar a produzir vídeos de história de maneira sistemática, Idade Antiga, Idade Média, Moderna, conhecimentos regionais, inclusive do Maranhão para os concursos públicos, mas vamos indo aqui de atualidade, né? Tratando aqui de geopolítica, de atualidade, realmente, que desses assuntos que permeiam o mundo hoje, que exatamente nos colocam em situação extremamente preocupante. Todos os dias a gente depara com uma situação diferente, principalmente perpetrada pelos Estados Unidos na sua velha epopeia imperialista mundial, notadamente desde o final da Segunda Grande Guerra Mundial. Vamos lá. Semana passada eu fiz um vídeo provocando a seguinte questão: seria Trump uma cópia? Inclusive ironizei o citando como novo o Neo-Führer, líder incontestável, denominação essa que se autoproclamava Adolf Hitler, copiando Benito Mussolini como Duce, dentro dessa política imperialista dos Estados Unidos, inclusive buscando, dentro do seu expansionismo imperialista, dentro do expansionismo, a garantia, coloquei inclusive como chamado do vídeo, o espaço vital. Salvo engano, hoje o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, em entrevista teria dito que a Groenlândia tem como principal importância a questão estratégica militar enquanto espaço vital para a colocação do domo de ouro. Em Israel existe o Iron Dome, o domo de ferro, que é um sistema de defesa antiaérea. E agora ele fala de domo de ouro, que é um sistema modernizado, copiado do domo de ferro de Israel e, evidentemente, com o processo de modernização pelos Estados Unidos, o que ele tem chamado de domo de ouro. E que a Groenlândia é vital para a segurança dos Estados Unidos, enquanto ponto estratégico militar a se contrapor em relação à Coreia do Norte, em relação à China, em relação à Rússia. A gente sabe, evidentemente, que existe sim um interesse estratégico militar. Mas, como sempre, de 1945 até hoje, todas as atuações, golpes, enfim, todas as atuações norte-americanas, elas têm cunho imperialista, notadamente na nuance econômica. E a Groenlândia, parte do domínio da Dinamarca, não é diferente. Uma região riquíssima em terras raras, uma região rica em ouro, uma região rica em petróleo, uma região rica em gás natural, e que pelo aquecimento global há um processo acelerado de degelo nessa região do mundo, em que nessa região do mundo, teve uma falha técnica aqui, desculpa, em que claramente ali se abre também para novas rotas comerciais. Então, além da questão estratégico-militar a se contrapor em relação, por exemplo, e principalmente à Coreia do Norte, à China e à Rússia, é evidentemente que o interesse econômico é muito mais forte. E segundo ele, Donald Trump, ali é o espaço vital. Uma frase dita comumente por Adolf Hitler, quando dizia que o mundo nazista alemão era a sua política expansionista, a sua política militarista e expansionista pelo mundo, segundo Adolf Hitler, o objetivo era garantir o espaço vital, o espaço de vida
para se expandir a raça pura, que é o princípio do arianismo, que não nasceu na Alemanha, nasceu em universidades norte-americanas na primeira década do século XX. Incrivelmente, essa loucura nasceu pelos cérebros e mãos de cientistas norte-americanos e universidades norte-americanas. A questão de ter que tornar a humanidade uma raça pura, processo esse a ser comandado pela Alemanha nazista, segundo a loucura imperialista, supremacista racial branca, a partir da Alemanha nazista de Adolf Hitler. Buscar o espaço vital, expansão, domínio do mundo, para garantir a expansão da raça pura, raça ariana, o arianismo. E que acabou, evidentemente, levando o mundo à Segunda Grande Guerra Mundial. Evidentemente que a Alemanha, que era uma potência industrial também emergente, a gente tem por aí a questão ideológica, nazifascismo versus democracia, mas a Segunda Guerra Mundial é como continuação da primeira, cuja principal causa foi imperialismo, que era a disputa de mercados consumidores de matérias-primas e de busca de mercados para a colocação de capital excedente das potências capitalistas industrializadas. Portanto, a principal causa da Segunda Guerra Mundial continua sendo a economia capitalista, disputa de áreas coloniais. Então, eu acertei nessa situação de que claramente Donald Trump tem, além de proteções regionais, tem pretensões mundiais imperialistas. Vale ressaltar que esse comportamento supremacista racial de Donald Trump é latente, é claro, é cristalino. E ele nunca procurou esconder esse comportamento de supremacista. Assim como essa polícia federal que existe hoje nos Estados Unidos, a ICE, pronunciam de ICE, que é a Polícia de Imigração, tem agido no processo de imigração, que recentemente assassinou, por exemplo, a moça, como é o nome da moça que foi assassinada, lá a Gould, né? A Gould é Nicole Gould, que foi assassinada pela ICE, dizendo os policiais e o próprio Donald Trump dizendo que é verdade, que foi legítima defesa. Eu sou advogado criminalista, policial civil aposentado. Aquilo ali nunca foi legítima defesa e nem de jeito nenhum. As imagens ali mostram claramente que aquele policial assassinou covardemente a Nicole Gould, uma cidadã de 37 anos de idade com 3 filhos. Ficou bem claro quando ele assumiu essa política de perseguição a todos aqueles que não eram cidadãos americanos. Inclusive, a perseguição continua até mesmo contra pessoas que têm um visto permanente, o principal visto norte-americano, para trabalho e residir nos Estados Unidos, e que ele chegou ao cúmulo de dizer que para garantir esse visto teria que pagar por baixo, salvo engano, $5.000 ou $50.000, uma cifra gigantesca que eu não lembro. A maneira com que essa polícia de imigração trata, principalmente o latino-americano dos Estados Unidos, é de uma postura claramente supremacista. Inclusive hoje, Donald Trump mandou suspender vistos para 75 países com a falsa justificativa de que é para proteger o povo norte-americano, inclusive contra brasileiros. E a gente sabe perfeitamente, eu como professor de direito, por exemplo, que o principal princípio do direito internacional é o princípio da reciprocidade. Portanto, espera-se já que o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil e o presidente Lula ajam com reciprocidade, suspenda também vistos nas mesmas condições para norte-americanos no Brasil. Assim se espera, né?
Assim se espera que Lula faça jus aos nacionalistas, aos verdadeiros patriotas do Brasil, que esperam que Lula, assim também, promova a suspensão de vistos dentro daquilo que eles estão exigindo, na mesma proporção imposta pelos Estados Unidos. Portanto, esse comportamento hoje do governo norte-americano com os estrangeiros e com outros países que por acaso não se ajoelham às suas pretensões econômicas imperialistas, mais do que, claro, é de postura supremacista, imperialista, de uma arrogância que beira realmente a conflitos que possam levar à Terceira Grande Guerra Mundial. Os Estados Unidos solicitaram que os norte-americanos saíssem às pressas do Irã. Os Estados Unidos retiraram os principais militares das suas bases próximas ao Irã. Os Estados Unidos e muitos outros países determinaram que os seus cidadãos, inclusive autoridades diplomáticas, saíssem do Irã às pressas, porque ensaia-se a qualquer momento um ataque ao Irã, que inclusive, segundo um jornal Daily, salvo engano, do próprio Estados Unidos, que diz que já tem 50 alvos estabelecidos para serem atacados em território iraniano. Mais um país a ser agredido por Donald Trump. Como se não bastasse a Venezuela, com a falsa desculpa de que Maduro era um narcotraficante e que existia um cartel de narcotráfico pesado que introduzia droga em larga escala nos Estados Unidos, chamado de Los Soles, e agora simplesmente ele mesmo disse que não era verdade, que o Maduro não era traficante, muito menos esse cartel existe. Quer dizer, uma história inventada. E a gente viu muitos brasileiros, gente com estudo, gente com faculdade, gente com conhecimentos, muita gente com leitura dizendo que Maduro era narcotraficante, que era para combater o cartel de Los Soles, que é um cartel narcoterrorista. Agora inventaram essa de narcoterrorista, eles não têm nem ideia da definição de terrorismo. E agora a própria justiça norte-americana e o próprio governo norte-americano disse que não, que tudo foi invenção deles mesmos para atacar a Venezuela. Qual era o objetivo? Levar a democracia para a Venezuela. A Venezuela é impossível instalar qualquer regime que não tenha características do chavismo. A própria esquerda está no comando da Venezuela, que não é socialista. A Venezuela nunca foi socialista, a Venezuela nunca foi comunista. Assim como no Brasil nunca teve comunismo e muito menos socialismo. Resumindo, os Estados Unidos estão completamente perdidos na Venezuela. E o mundo quase que todo não quer comercializar quase com a Venezuela também. Por quê? Porque simplesmente o preço do barril de petróleo tem caído muito, principalmente pelo acelerado processo de fabricação de carros elétricos. Inclusive na China, que é o país que mais produz carros elétricos no mundo. Então, eles, com certeza, eles não terão um governo do jeito que eles pregavam, como se fosse o sonho de democracia na Venezuela. E anote o que eu vou dizer para vocês. Maria Corina não vai conseguir assumir o governo da Venezuela. Porque se ela tentar assumir o governo da Venezuela, muito provavelmente ela não ficará viva por muito tempo, porque os chavistas irão com certeza promover atos de extremo radicalismo contra ela, exatamente devido a essa política de entreguismo que ela fez em relação aos Estados Unidos. A mesma coisa do Irã. Qual é o objetivo de Donald Trump? Olha, veja só, relembrando o vídeo que eu fiz ontem, o material que nós produzimos ontem. Até 1953, o governo do Irã era um governo democrata. Um primeiro-ministro eleito democraticamente, o Mossadegh, ele foi eleito, Mossadegh, exatamente de forma democrática.
Mas o Irã, que é um dos principais produtores de petróleo do mundo, um petróleo fino, um petróleo de ótima qualidade, ele cometeu um erro muito sério em relação aos ingleses e norte-americanos. Ele disse: o petróleo é nosso. Igual a Petrobras, quando foi criada por Getúlio Vargas. Quando Getúlio Vargas disse que queria criar uma empresa, que é a Petrobras, para monopolizar o petróleo do Brasil, com a campanha O Petróleo é Nosso, a UDN do jornalista Carlos Lacerda, como se fosse hoje o Partido Liberal, disse o quê? Tudo bem, a gente aprova a criação da Petrobras, mas que tem o monopólio da exploração, que é a prospecção e o refino. O comércio do petróleo, dos combustíveis no Brasil, não será monopólio exclusivo da Petrobras. Vocês vão ter que dividir esse filé mignon chamado comércio de combustível no Brasil com a Texaco, com a Esso e a Shell. Por isso que existem essas empresas até hoje, porque na hora de criar a Petrobras, a direita brasileira, com aquele falso nacionalista do Carlos Lacerda, que diuturnamente batia em Getúlio Vargas, eles não deixaram criar o monopólio absoluto da Petrobras sobre o petróleo do Brasil. Então, Mossadegh, eleito democraticamente no Irã, por ter dito e praticado o petróleo é nosso, ou seja, nacionalizado o petróleo do Irã, reduzindo drasticamente o preço da gasolina para o povo do Irã e do óleo diesel, os Estados Unidos e a Inglaterra tramaram o golpe, derrubaram o Mossadegh e colocaram em seu poder uma monarquia do Shah Reza Pahlavi, líder sunita. Vocês sabem que o islamismo se divide em sunitas e xiitas. Os fundamentalistas, os extremamente conservadores, são xiitas. E muito mais de 90% dos iranianos são xiitas. Então, o Shah Reza Pahlavi, ele era um marionete dos interesses norte-americanos. Os Estados Unidos controlavam totalmente o petróleo iraniano, que gerou riqueza para poucos no Irã. A maior parte da população iraniana permaneceu na miséria. Então, em 1979, já falei em material anterior, o Ayatollah Khomeini, líder xiita, que estava no exílio, voltou para o Irã e, à frente de 10 milhões de iranianos, em 1979, derrubou o Shah Reza Pahlavi, colocando para correr, que fugiu para os Estados Unidos. E hoje quem está lá tramando contra o Ayatollah Khamenei, filho do finado Ayatollah Khomeini, que fez a revolução que derrubou Pahlavi em 79, é o Shah Reza Pahlavi, filho do Pahlavi, que foi posto para correr em 1979. Então, qual é o objetivo dos Estados Unidos em derrubar Khamenei agora? Exatamente o petróleo do Irã. Só que é uma situação extremamente delicada. Eu não duvido muito que o Irã verdadeiramente tome as dores, que a China verdadeiramente tome as dores do Irã. Inclusive a Rússia fez contato, agora se reuniu com Donald Trump e disse que na Venezuela os Estados Unidos ultrapassaram uma linha vermelha perigosa. Porque, por exemplo, a China investiu 20 bilhões na Venezuela, no sistema portuário, para retirar o petróleo da Venezuela. É com o principal parceiro, por exemplo, da China na América Latina, o Brasil. Sendo que a China tem projeto para investir em uma ferrovia ligando o leste a oeste do Brasil, que vai até o Peru, ligando ao Oceano Pacífico, onde a China construiu um porto no Peru gigantesco de quase 5 bilhões de dólares, para não depender mais do canal do Panamá, que é controlado pelos Estados Unidos praticamente. Então a China agora está sendo projetada essa ferrovia cortando o Brasil de leste a oeste, avaliada em aproximadamente 100 bilhões de dólares. A China vai querer perder parceria com o Brasil? Será mesmo que a China vai aceitar isso? Acho difícil. É como o principal comprador do petróleo do Irã é a China. A China vai querer perder relação comercial com o Irã? Outra coisa,
O Irã tem aproximadamente 100 milhões de habitantes, com mais de 90% de xiitas. O Irã possui um míssil chamado Fatah, que atinge 5 vezes a velocidade do Sol. Em 2002, segundo levantamentos, 2022, segundo levantamentos internacionais militares, o Irã tinha aproximadamente 3 mil mísseis Fatah, que atinge até pouco mais de 3 mil quilômetros. Qualquer base norte-americana próxima ao Irã, é impossível o míssil Fatah, Guerra Santa. Esse míssil hipersônico do Irã, de nome Fatah, é praticamente impossível o sistema de defesa norte-americano impedir que as suas bases sejam atingidas pelos mísseis Fatah. E com certeza, o país do Oriente Médio que der espaço aéreo para os Estados Unidos atacar o Irã, a possibilidade do Irã atacar esse país é muito grande. Outro detalhe que é uma loucura. A gente observa muitos defendendo o povo palestino de Gaza. Não devemos nos esquecer que o único país que incisivamente defende o povo árabe, maltratado por Israel desde a criação do Estado de Israel em 1948 na prática, o único povo que não é árabe, é persa, mas que é muçulmano, tal como os palestinos, que defende os palestinos de Gaza, é exatamente o Irã. Khomeini, aliás, Khamenei do Irã, é o único líder político dentro do Oriente Médio que incisivamente, abertamente, defende a terra do povo palestino. É o único. A Arábia Saudita e o Catar têm pedido incisivamente aos Estados Unidos para que os Estados Unidos não ataquem o Irã, porque sabe das consequências que pode dar para o mundo esse ataque ao Irã. O Irã, se por acaso for atacado pelos Estados Unidos, o sentimento nacionalista dentro do Irã vai aumentar ainda mais. Observe as manifestações favoráveis ao governo do Irã. A gente sabe, evidentemente, que, por exemplo, a inflação do Irã atingiu mais de 40% em apenas 3 meses. Que o povo do Irã, principalmente em relação ao alimento, a inflação está estratosférica, a situação é insustentável. Tanto a situação econômica quanto a situação financeira, isso é fato. Mas por que dessa crise do Irã? Essa crise do Irã existe desde 1979, exatamente quando o Shah Reza Pahlavi, que era um capacho, era um marionete dos Estados Unidos, foi deposto pela Revolução Islâmica ou Revolução Iraniana. Então, o que prejudica o Irã é a mesma coisa que prejudica a Coreia do Norte, que é a mesma coisa que prejudica Cuba desde 1962 com a guerra dos mísseis em Cuba, que é a mesma coisa que prejudica a Venezuela. São sanções econômicas impostas pelo bel prazer dos Estados Unidos. E a gente sabe que as manifestações, esse massacre que está acontecendo dentro do Irã, tem sim, e eles mesmos já declararam várias vezes, agentes do Mossad, Serviço Secreto de Israel, e da CIA, Serviço Secreto dos Estados Unidos. São eles que estão estimulando essas manifestações contra o governo do Irã, porque o objetivo dos Estados Unidos é o petróleo do Irã. É um ponto estratégico geopolítico nesse mapa de poder em contraposição à China, em contraposição aos BRICS, que, aliás, o Brasil também já é alvo dos Estados Unidos, que claramente já estão defendendo que tem o direito de dominar a partir de Fernando de Noronha e de Natal, que tiveram base, segundo eles, na Segunda Guerra Mundial. Se for por isso, São Luís do Maranhão também teve base norte-americana. Teve militares aqui norte-americanos na Segunda Guerra. Então eles vão invadir São Luís, eles vão invadir Pernambuco, eles vão invadir o Rio Grande do Norte, eles vão invadir o Brasil, dizendo que eles têm autoridade histórica porque tiveram base. Quer dizer, é uma loucura. Esse rapaz ele está completamente fora de controle, Donald Trump. Lembrei agora, a fonte dos 50 alvos no Irã é o Daily Mail, La República, dos 50 alvos a serem atingidos pelo governo norte-americano.
Por outro lado, pessoal, a gente sabe claramente que Donald Trump está completamente desesperado. Primeiro, ele entra em briga com o Banco Central, Federal Reserve, lá dos Estados Unidos, que é a Reserva Federal, porque o presidente do Banco Central, que ele indicou, não aceita baixar a taxa de juros devido a uma inflação alta que atinge o povo norte-americano, principalmente alimentos nos Estados Unidos. E o que mais provocou o aumento dos preços dos alimentos nos Estados Unidos foram as próprias tarifas impostas por eles. E vale ressaltar que esses ataques militares norte-americanos, pela lei, teriam que ser aprovados pelo Congresso, que nada fala. É como a Suprema Corte dos Estados Unidos, conivente. Dos 9 ministros, 9 juízes, 6 são conservadores, 6 apoiam o Donald Trump. Inclusive, eles vão julgar agora sobre a questão das tarifas que são de competência também exclusiva do Congresso. O Congresso tem competência exclusiva para dizer que é para atacar ou não, como competência exclusiva para impor tarifas a países do mundo. Mas ele falando da lei que existe lá, de emergência econômica, que é uma lei de 1977, ele cometendo essa arbitrariedade, gerando aumento de preço de alimento nos Estados Unidos e a população nas ruas. Quer dizer, além do assassinato da Nicole Gould, uma norte-americana, por esse grupo, esse criminoso do ICE, que é a Polícia de Imigração dos Estados Unidos, esse tratamento desumano que ele dá para os imigrantes nos Estados Unidos, essas manifestações em mais de 1.000 cidades norte-americanas contra essas arbitrariedades de Donald Trump, a gente observa que ele está acuado também pela inflação alta nos Estados Unidos. Porque aqui no Brasil, 4,5%, 5% parece comum para o povo brasileiro. Lá, 2,5% o povo norte-americano reage. É altíssima para os padrões de vida, porque é um povo extremamente consumista. Além dele estar sendo açoitado pelo perigo iminente das denúncias daquele mega empresário Epstein, que tem de denúncia de pedofilia de Donald Trump. Então ele está sendo açoitado pela inflação, ele está com essa briga com o Banco Central que ele está tendo, que o Banco Central tem autonomia igual ao Brasil. Inclusive, vários bancos centrais do mundo inteiro disseram que realmente ele faz perseguição política contra o presidente do Banco Central norte-americano, Federal Reserve, que não aceita baixar a taxa de juros que possa reduzir a inflação e ele ficar bem aos olhos do povo americano, mas ele também enfrenta seríssimas denúncias de abusos sexuais contra menores de idade. E até mesmo a prática, segundo a denúncia, de um infanticídio de uma garota de 13 anos que teria parido e, consequentemente, segundo denúncia, ele estaria envolvido com outros políticos norte-americanos nesses abusos. Então ele está acuado. Sem deixar de ressaltar que em novembro terá eleição legislativa nos Estados Unidos, eleição de meio de mandato, e muito provavelmente ele vai perder a maioria na Câmara dos Deputados e, quiçá, até mesmo no próprio Senado norte-americano. Se ele perder a maioria no Senado, se ele perder a maioria na Câmara, ele será cassado, ele sofrerá impeachment, isso é fato. Salvo, evidentemente, se ele der golpe. Se ele der um golpe que nunca aconteceu na República Norte-Americana. Então a Suprema Corte vai julgar agora sobre as tarifas e com certeza ela vai absurdamente votar favorável a Donald Trump, dizendo que ele está certo em impor tarifas, sendo que é uma competência do Congresso norte-americano. Muito bem. Outro detalhe, gente, diante de uma situação dessa tão perigosa, a gente sabe que o artigo 21, inciso 23 da nossa Constituição, diz que é competência exclusiva da União legislar sobre matéria de energia nuclear no Brasil. E no inciso 1º, na linha A do inciso 23 do artigo 21 da Constituição, diz que é com fim somente pacífico a energia nuclear no Brasil. Em 1998, Fernando Henrique Cardoso assumiu o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, o TNP. Ora, a nossa Constituição pode ser modificada no seu inciso 1º, na sua linha A, no inciso 23 do artigo 21 da Constituição,
pode ser muito bem modificado e o Brasil definitivamente, a partir da coragem de Luiz Inácio Lula da Silva e das nossas Forças Armadas, que são favoráveis ao que eu vou dizer, o Brasil crie vergonha na cara e providencie arma nuclear. Nessa situação agora de Donald Trump, ele gerando desconfiança no mundo inteiro, inclusive na Europa, que a própria Alemanha hoje prega um guarda-chuva antinuclear para a Europa, porque já não confia mais nos Estados Unidos, em que o Japão já quer arma nuclear, a Coreia do Sul já quer arma nuclear, porque não confia mais na proteção dos Estados Unidos. Já é mais do que hora de Lula e o Brasil a gente criar vergonha na cara e providenciarmos sim arma nuclear. Qual é o objetivo de uma arma nuclear? Dissuadir qualquer tentativa de uma agressão militar contra o Brasil devido à nossa potencialidade mineral, especialmente, por exemplo, de petróleo e de terras raras. O Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras no mundo. Então, para quem acha que isso é loucura, tem que se conscientizar que o objetivo do Brasil, que tem uma cultura pacífica, é exatamente nós nos protegermos. Se os Estados Unidos da América se diz o país mais democrata do mundo, está agindo desse jeito, o que esperar das grandes potências capitalistas? Então é mais do que justo e é mais do que seguro e racional o Brasil definitivamente buscar ter artefato nuclear e digo mais, não custa tanto dinheiro. Eu fiz uma pesquisa e li artigos de grande especialista que hoje, para produzir a primeira bomba atômica, nós precisaríamos no máximo 10 bilhões de reais. 10 bilhões de reais é muito pouco dinheiro para o Brasil. E a partir do momento que se produz a primeira, aí vem série, e posteriormente termos bomba de hidrogênio. Se nós produzirmos rapidamente armamento nuclear, há absoluta certeza que nós não seremos invadidos em curto, médio e longo espaço de tempo. As grandes potências ditas civilizadas e democráticas, como França, Alemanha, como Israel, como Estados Unidos, como a Índia, como o Paquistão, se dizem países democratas, se dizem países religiosos, se dizem países defensores dos bons costumes, todos eles têm armamento nuclear. O Brasil, que é um país gigantesco em território, o Brasil, que é um país magnífico em riquezas minerais, vai ficar até quando com esse discurso de Lulinha, paz e amor? Portanto, presidente Lula, eu tenho certeza absoluta que as Forças Armadas brasileiras, elas coadunam com esse pensamento que eu tenho. Fui bombardeado em redes sociais e vou continuar sendo bombardeado porque vou continuar defendendo, sim, que o Brasil busque com urgência ter arma nuclear. E um detalhe que não é nem preciso fazer hoje em dia teste. A tecnologia de produção nuclear hoje necessariamente não precisa mais fazer teste para dizer ao mundo, já temos bomba atômica. Tá ok? Professor Samarques, mais uma vez pedindo a vocês que colaborem com o nosso canal, principalmente curtindo os nossos vídeos, comentando os nossos vídeos, compartilhando os nossos vídeos. Nasceu agora, perdi o outro canal que eu tinha e não se trata, mais uma vez, aqui de visão de esquerda ou de direita, mas se trata de uma análise crítica do que é o mundo, tá ok? Eu sou professor de História há 4 décadas e tenho certeza disso que eu sou um homem preocupado com o bem-estar da humanidade. Professor Samarques, e também vá até o sininho e aceite ter notificações de todas as postagens que nós fizermos, tá? Então, por hoje é só e fica aí a nossa preocupação de que realmente o mundo precisa frear Donald Trump, porque a sua sede de poder, de riqueza, está colocando o mundo à beira da terceira grande guerra mundial. Um grande abraço.